Os ídolos deles são prata e ouro. O nosso é dono da prata e do ouro. Os ídolos deles é obra de mão de homem. O nosso Deus é o Criador dos homens. Os ídolos deles têm boca, mas não fala. O nosso tem boca, fala e faz muito falar. Oh! O ídolo dele tem olho e não vê. O nosso tem olho, vê e faz cego? Vê. Tem ouvido e não ouve, mas o nosso tem ouvido, ouve e faz surdo ouvir. 7. Tem mão, mas não apalpa, não estende. O nosso tem mão e estendeu a mão para curar, para ressuscitar e para morrer por nós. Na cruz do Calvário, adore o seu Deus que é vivo. Queridos pais do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Apocalipse, capítulo 21. O capítulo 21 do Apocalipse, a partir do versículo 1, diz assim: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E me disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E me disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tomai o vosso assento, por favor. Queridos, nós estamos diante do livro do Apocalipse. Esse é o segundo livro mais perseguido nas faculdades teológicas liberais, pelos teólogos liberais. O primeiro livro perseguido é o Gênesis. O segundo livro mais perseguido é o Apocalipse, pois no livro do Gênesis nós temos as doutrinas basilares da nossa fé: a criação e a queda. A criação revela a soberania divina sobre tudo e todos. A queda mostra os efeitos da pecaminosidade humana. A queda, em Gênesis 3, mostra que o homem é caído, pecador, inimigo de Deus em sua natureza humana. E os homens querem negar isso. O livro do Apocalipse é também um livro desprezível a demônios, a teólogos liberais e a alguns crentes que nunca pararam para meditar nas verdades deste livro. O diabo se alegra quando nós evitamos o contato com o livro da revelação. Para alguns, Apocalipse é um livro catastrófico. Por 2 vezes eu tive a experiência de, depois de pregar sobre o Apocalipse, alguém testemunhar. A primeira pessoa que testemunhou foi uma moça na cidade de Anápolis, Goiás. Acabei de pregar e atendi os irmãos. Enquanto eu saía da tribuna em direção à saída do prédio da igreja, ela estava sentada e disse: Pastor, eu estava te esperando para contar um testemunho. Eu disse: Que bênção, qual o testemunho? Ela disse: Eu nunca tinha lido o livro do Apocalipse porque eu tinha medo. Para mim é um livro de terror. Mas hoje eu consegui entender que o Apocalipse é o livro da glória de Cristo.
e não do terror humano. Agora eu preguei no sul do país, no interior do Paraná, sobre o milênio. E quando a igreja fez a postagem pós-culto, uma outra moça comentou: graças a Deus, pela primeira vez eu consegui ouvir uma mensagem no Apocalipse sem sentir medo. Então algumas pessoas evitam esse livro e o diabo se vale disso, colocando nelas medo, tremor, temor. Se você dá um Google e coloca Apocalipse, você vai ver prédios sendo destruídos, feras, um monte de bicho feio. E aí as pessoas evitam e pensam que essa é a proposta desse livro, mas não é. O capítulo 1 desse livro diz que é revelação de Deus Pai sobre a pessoa do seu Filho, dada a João, para que João passe às igrejas do Senhor. Depois, nós temos os juízos de Deus sobre os ímpios. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra as glórias de Cristo e as glórias da igreja na glória. O diabo quer que você evite refletir e meditar nesse livro, pois é nele onde estão as maiores derrotas de Satanás. É nesse livro que se percebe que o ser humano começou caído, mas em Cristo vai terminar, num bom sentido, a sua história bíblica na glória. E o diabo que começou em glória vai terminar a sua história na história bíblica no tormento num lago de fogo. Então entenda que no Apocalipse o jogo vira. Quem começou caído está na glória com Cristo. E quem começou na glória está caído no inferno atormentado para sempre. Então o diabo fará de tudo para que você não preste atenção, para que os pregadores não preguem, para que não se cante. E como eu já parabenizei aqui, que lindo ouvir vocês cantando sobre o céu. Algumas pessoas não querem ouvir falar sobre o céu, de tão focadas que estão nas coisas dessa terra. Alguns irmãos não se alegram com o estilo de mensagem que eu vou pregar aqui. Mas quem faz parte da noiva do Cordeiro se alegra, pois a noiva se alegra em ouvir dizer que o seu noivo está vindo ao seu encontro. Cronologicamente, numa visão pré-tribulacionista, que é o que a Assembleia de Deus subscreve, apesar de entender que existem aqueles que sustentam a escatologia pós-tribulacionista, mas nada disso fere o todo da Bíblia, pois o que importa é que Jesus vem e a igreja vai. Mas subscrevendo a nossa visão de confissão e fé teológica assembleana, qual é a cronologia do que está acontecendo aqui? A trombeta toca, os mortos em Cristo são ressuscitados, a igreja sobe, é arrebatada a encontrar com o Senhor no tribunal de Cristo, onde suas obras, suas intenções, suas palavras, o que fizeram, as omissões e o jeito que trataram o corpo serão analisadas diante de Cristo. 1 aos Coríntios 3, 1 aos Coríntios 4, 2 aos Coríntios 5, Colossenses capítulo 3, Romanos capítulo 14, mostram a igreja diante de um tribunal. A gente não pode simplesmente resumir a escatologia, trombeta tocando, a gente subindo e maravilha, oh glória, a nova Jerusalém chegou. Não. Vamos primeiro para o tribunal de Cristo. Ali as nossas obras serão examinadas. E a intenção do coração, a intenção de tudo que você faz na igreja, canta, toca, prega, lidera, ensina, será examinada no tribunal de Cristo. Se a intenção não foi para a glória de Deus, você perderá galardão. Se a intenção foi para a glória de Deus, você terá galardão. E o seu pesar, a sua reflexão, a sua tristeza momentânea se dará quando você perceber que você poderia ter feito mais para a glória de Deus, que você poderia ter pensado menos em si, que você entristeceu Cristo. E se Cristo, que é santo, perfeito, completo, se entristeceu com suas obras incompletas, como sendo você,
Alguém que não é pleno em perfeição, em santidade, não se incomodará em ter incomodado e entristecido o seu Salvador. Nesse momento, muitos de nós refletiremos e diremos: eu poderia ter feito mais pelo meu Senhor. Não em comparação com os santos ao seu redor, mas em comparação consigo mesmo, pois no tribunal de Cristo a obra de cada um será analisada. Será uma análise secreta entre você e Deus, entre sua consciência e a onisciência de Cristo revelada pelo seu olhar e pela sua palavra. Nada de telão expondo seus pecados e a sua vida. É um autoexame à semelhança da ceia. Examine o homem a si mesmo. Um autoexame à semelhança da experiência de Isaías no capítulo 6. Ai de mim, que vou perecendo. Depois do tribunal de Cristo, os crentes recebendo ou não o seu galardão, porém já estão salvos, chegaremos então nas bodas do Cordeiro, onde conheceremos os santos do Antigo e do Novo Testamento, onde a noiva é apresentada ao Pai pelo Filho. Ali será um momento de muito gozo, alegria, paz, prazer, comunhão espiritual. 7 anos depois, a igreja desce com Jesus para estabelecer o seu reino na terra, defender Israel de ataque do anticristo e nações que se unirão ao anticristo para atacar Israel. Pois enquanto a igreja lá estará, 3 anos e meio de paz se estabelecerá na terra pelo anticristo, e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Depois desse período em que o anticristo enganar Israel e vier a tribulação, Israel perceber que o anticristo não é o Messias, pois até hoje eles esperam o Messias, Israel romperá a aliança com o anticristo. Nesse momento ele os odiará, os perseguirá, atrairá nações para lutar contra a nação de Israel. Nesse momento se cumpre Apocalipse 19, quando Jesus e a igreja descem. Jesus então vence o anticristo, os exércitos que se uniram a ele para destruir Israel. Virá o julgamento das nações. E quando Jesus disse em Mateus 25, você que cuidou dos meus irmãos, que esteve preso, esteve nu, esteve sedento, faminto, e você cuidou de mim. Ou seja, no tempo de tribulação em que o anticristo odiará os judeus tentarão escapar e serão aprisionados, ficarão sedentos, precisarão de alimento e roupa. E as nações que os ajudarem, em Mateus 25, são chamados de ovelhas. E as nações que os desprezarem, em Mateus 25, são chamados de bodes. Jesus desceu com a igreja, Jesus estabelece o julgamento das nações e Jesus estabelece o reino milenar. Já estamos em Apocalipse 20. 1000 anos, Cristo e a igreja reinam na terra, o que é chamado de milênio. O diabo está preso, juntamente, quando ali ele está preso pós a autoridade de Miguel, ele é solto 1000 anos depois, e mesmo assim os homens se unirão a Satanás para mais uma vez lutar contra o povo de Deus. Será a última oportunidade que as nações terão. Será o último teste que os homens terão. E agora o diabo os engana, no versículo 8, e os atrai para lutar contra os santos. Mas a Bíblia diz que fogo de Deus desce e eles são destruídos. 1000 anos da igreja reinando. E algumas pessoas ainda rejeitarão o governo da igreja. Rejeitarão a autoridade que Cristo dará à sua igreja. Será o último teste. Deus deu ao homem uma oportunidade antes da lei. O homem rejeitou. Veio o dilúvio. Deus deu ao homem outra oportunidade depois da lei. O homem rejeitou. Veio a graça encarnada, Cristo. Deus tem dado oportunidade ao homem mesmo pós-arrebatamento da igreja. Agora, 1000 anos, as nações da terra têm mais uma oportunidade para se submeter a Jesus, mas o rejeitarão pela última vez. Se unirão a Satanás para lutar contra os santos, fogo do céu descerá, e eles serão então vencidos, e o diabo que os enganou após ser solto depois de 1000 anos, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará o falso profeta e o anticristo, que ali foram lançados quando Jesus desce para defender Israel no capítulo 19. Agora vem o juízo final.
Eu disse a vocês, se você estava ligado, que no toque da trombeta, no arrebatamento da igreja, só os que morreram em comunhão com Jesus ressuscitarão. Agora, no juízo final, todos os ímpios ressuscitarão. E eles não vão para o tribunal de Cristo. Eles vão direto para o juízo final. O tribunal de Cristo se dará no céu, nas alturas. O juízo final diz que vai fugir terra e vai fugir céu, e não se achará lugar. Não haverá como esses ímpios se esconderem. Todos ressuscitados e suspensos no ar, diante do grande trono branco. No versículo 12, ressuscitados. Grandes e pequenos significa ricos e pobres, famosos e anônimos, todos diante do grande juiz para serem julgados e condenados segundo suas obras. O mar dará os seus mortos, desde o dilúvio, Titanic, grandes embarcações que afundaram. O mar dará os seus mortos, os túmulos darão os seus mortos, e quem já estiver no pó, pó a pó se unirá, e todos serão ressuscitados, como Deus fez Adão do pó da terra. Como no vale de ossos secos, cada osso se juntou ao seu osso. No dia do juízo, todos serão ressuscitados e estarão perante o Senhor para serem julgados. Se você não subir no tribunal de Cristo após o toque da trombeta, você estará no grande juízo do grande trono branco. Isso significa que você estará perdido para todo o sempre. E agora diz o versículo 15 do capítulo 20, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, onde está o diabo, o falso profeta e o anticristo, esses que não quiseram servir a Deus, que desprezaram a única chance de salvação de suas almas, estarão agora onde sempre quiseram. Onde? Onde não tem Deus. Porque são convidados para ir à igreja e dizem, não quero. São convidados a ler a Bíblia, não querem. São convidados a ouvirem Cristo, não querem. São chamados para ouvirem as coisas de Deus e rejeitam. O inferno é o único lugar onde não tem nada de Deus, a não ser a sua justiça. Se hoje você que está me ouvindo e está desviado, nunca entregou sua vida para Jesus, se o que você quer é sempre fazer a sua vontade, o inferno será Jesus te dizendo, seja feita a sua vontade. Porque o que você sempre quis foi a minha ausência. Agora o que você sempre terá é a minha ausência. Deus não precisa de nenhum de nós, somos nós quem precisamos de Deus. Cronologicamente, é isso. A trombeta toca, a igreja sobe, 7 anos a igreja está lá em cima, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aqui embaixo, 3 anos e meio, falsa paz pelo reinado do anticristo, 3 anos e meio de grande tribulação. Os judeus descobrem que o anticristo não é o Cristo, quebram a aliança, são por ele perseguidos. A igreja desce com Cristo, defende Israel, estabelece o julgamento das nações, vem o milênio, depois de 1000 anos o diabo é solto, engana aqueles que serão liderados pela igreja a lutarem contra a igreja. Esses, mais uma vez, serão vencidos, vem o juízo final, agora sim a gente chega no novo céu e na nova terra. Aqui nós temos o que é chamado de estado eterno. E João diz, eu vi o novo céu, ou um novo céu e uma nova terra. Perceba que ele começa com o céu. A Bíblia começa e termina com o céu. Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E termina primariamente falando sobre novo céu e nova terra. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Por que céu? O céu para o estado eterno de nossa alma. E por que terra? Porque teremos um corpo adaptado à terra. Não viveremos para sempre no céu. Porque a gente pensa pelas músicas que se canta que a gente vai subir e ficar eternamente nas alturas.
Quando a gente prega, canta e diz que viveremos para sempre no céu, não estamos falando de um ponto específico geográfico. Estamos falando de uma ambiência. Por isso se diz novo céu e nova terra, pois a igreja com o corpo glorificado estará apta a estar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Aqueles que durante um milênio não se rebelaram com Satanás entrarão com seus corpos normais no novo céu e na nova terra. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, está com o corpo glorificado desde o arrebatamento. Então a igreja tem acesso ao céu e à terra. Então ela precisa desse acesso de novo céu, criação, e nova terra também criada. Mas o princípio é esse. Deus se importa em começar sempre com as coisas de cima. Lembra de Mateus 6,33? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, céu. E todas essas coisas, terra, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, céu. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, céu, não apenas nas coisas que são dessa terra, porque vossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, arrebatamento, vós sereis manifestados com ele na glória. Aleluia! Percebamos que primeiro céu vai passar, a primeira terra vai passar. E isso nos é repetido no versículo de número 4. As primeiras coisas de cima e de baixo são passadas. Ou seja, desde o Éden, após a entrada do pecado no mundo, a terra começou a sofrer, a cansar, a envelhecer. Por isso que temos tantas coisas superficiais. Tantas coisas que substituem os alimentos necessários e naturais para o desenvolvimento humano, porque a terra já está cansada de produzir. Por isso, a cada dia, a fome se multiplica. Por isso, temos cada vez mais alimentos artificiais. A terra já cansou de produzir. Nós estamos numa terra velha. Nós estamos em um corpo velho. Mas o que eu acho maravilhoso é que o texto não diz que ele vai fazer de novo. Ele vai fazer novo. Não é fazer de novo. É fazer novo. Pela sua palavra, pela sua autoridade, ele restaurará todas as coisas e nós viveremos numa dimensão melhor do que Adão e Eva viviam. Por quê? Porque o Jardim do Éden faz parte da primeira criação. E nós viveremos na nova criação. Quem pode dar glória a Deus por isso? Esse é o princípio bíblico. Apocalipse 21 está dizendo que na restauração de todas as coisas se iniciará com o céu e virá tal renovação para a terra. Meu conselho é, jovem, casal, moça, moço, rapaz, priorize as coisas de cima. Priorize os dons espirituais. Priorize sua vida de oração. Não tome decisão sem seguir os princípios da palavra e o conselho daqueles que já viveram o seu futuro. Ore sempre. Das coisas da terra ou com as coisas da terra você pode contar, mas só de Deus você pode depender. João diz no versículo 2, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Mais uma vez, nós somos levados ao Gênesis, pois a Bíblia começa também com cidade. Qual cidade nós temos? A primeira cidade da Bíblia, quem construiu foi Caim, e colocou nela, em Gênesis 4, o nome de seu próprio filho, após fugir, se rebelar da presença de Deus. Então nós temos a primeira cidade na Bíblia construída, feita, preparada pelo filho rebelde.
Mas a Bíblia não termina com uma cidade preparada pelo filho rebelde. A Bíblia termina com uma cidade preparada com o Filho de Deus, pelo Filho de Deus, para os filhos de Deus. João 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas eu irei e vos prepararei lugar. E virei outra vez para vos buscar. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Perceba como que o Apocalipse nos faz uma promessa de renovação de todas as coisas. A primeira cidade vem por um homem que é chamado de vagabundo, o filho rebelde que assassinou seu próprio irmão. Depois nós temos outras cidades do Gênesis. A cidade de Sodoma e Gomorra, rebelião contra Deus. Nós temos outra cidade famosa na Bíblia Sagrada, qual? Nínive, rebelada contra Deus. Até Jerusalém, nos profetas maiores e menores, são cidades que sempre estiveram se rebelando contra os princípios do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: Cafarnaum, você é soberba e quer subir ao céu, você também cairá. A Bíblia deixa claro que existem cidades, metrópoles, que se levantam contra os princípios de Cristo. É sabido de todos que as maiores cidades do mundo sempre projetam rebelião contra Deus. Sempre, como foi pregado aqui, a porta larga faz com que eles inventem novos pecados, novos modos de quebrar os princípios do Senhor. Maiores são as cidades, maiores são os pecadores e os inimigos de Deus. Nós temos até livros que falam sobre fuga de cidade. O peregrino inicia com ele fugindo da cidade, procurando isolar-se nas montanhas. Agostinho escreveu Cidade dos Homens e Cidade de Deus, pois no tempo que o catolicismo romano imperava, a cidade era um ambiente de muita sujeira, muita rebelião, imoralidade sexual, bebedeira, prostituição. Então ele escreve que para você chegar à cidade de Deus, você tem que evitar a cidade dos homens. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Deus tem um compromisso urbano. A igreja foi chamada para impactar cidades. E a Bíblia que começa com cidade termina com uma cidade nova, chamada Nova Jerusalém. Isso significa dizer que nós não temos que desprezar as cidades. Pelo contrário, temos que fazer a diferença nelas. Ou seja, na cidade que Deus nos estabelece, estamos fazendo a diferença, estamos evangelizando, estamos orando por ela. Muitas vezes amaldiçoamos a cidade na qual estamos inseridos. Quantas vezes você já disse: essa cidade não investe na educação? E você? Já leu quantos livros no mês? Esta é uma cidade suja, que Deus me livre. Tu nunca jogou lixo pela porta lá do carro, pela janela do carro. Esta cidade é uma cidade barulhenta. E a gente vai amaldiçoando. E a Bíblia diz que na boca do justo está a bênção sobre a sua cidade. Então nós somos um povo que iremos não para um jardim, mas para uma cidade. Isto significa dizer que aqui estão os futuros governadores, líderes, prefeitos, autoridades estabelecidas para mudar a situação das cidades. O protestantismo saiu do oculto e começou a investir em cidades. O protestantismo construía igrejas e colocava escola onde tinha uma igreja. O protestantismo na cidade colocou escola pública. O protestantismo na cidade colocou hospitais públicos. O protestantismo na cidade deu vez e voz às mulheres. O protestantismo, o cristianismo em si, nas cidades lutou contra o racismo. Ou seja, irmão, a cidade
é um ambiente que a igreja foi estabelecida para fazer a diferença. E a gente vai morar numa cidade que nela nos lembraremos do bem que foi feito nas cidades onde Jesus nos colocou. Agora, esta cidade de Apocalipse 21 não é vista só em Apocalipse 21, desde o livro do Gênesis. Hebreus, capítulo de número 11, se puder projetar, por favor. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 9, está falando sobre os patriarcas. E a Bíblia diz: pela fé, está falando de Abraão, habitou na terra da promessa, como em terra estranha ou alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele de Abraão, da mesma promessa. Por que Abraão andava de tenda em tenda? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia! Abraão via essa cidade de longe e desejava chegar lá. A partir do versículo de número 13 agora. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que eles dizem claramente mostra que buscam uma pátria. Oh, meu Deus do céu! As palavras deles revelavam que eles estavam buscando uma cidade celestial. Onde isso? Lá no Gênesis. Olha aqui, versículo de número 15. E se na verdade se lembrassem daquela, ou seja, da cidade de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Irmão, os patriarcas tinham vislumbres da Nova Jerusalém. Os patriarcas viam a cidade santa que vai descer para o encontro da igreja. E eles diziam: a gente não vai olhar para trás, que a gente vai chegar lá. Só que a Bíblia diz que eles não alcançaram. Por quê? Porque nenhum santo vai alcançar essa cidade plena sozinho. Essa cidade plena é para todo o povo de Deus reunido. Mas de longe eles viam e diziam: um dia a gente chega lá. Versículo 16. Agora desejam uma cidade melhor, isto é, a celestial. Se eles já esperavam a cidade santa, a Nova Jerusalém, não deveríamos nós também ter essa mesma esperança? Essa cidade, João diz, eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia. Agora reflita comigo, por favor. Se quando João escreveu há 2000 anos atrás, ele disse ela já descia, ela já estava descendo desde o Apocalipse 21, essa cidade está descendo. Tá chegando a hora que enquanto ela desce, a gente vai subir para se encontrar com o noivo celestial na entrada dela e depois entrar nela e encontrar os santos do Antigo Testamento, encontrar os santos do Novo Testamento. Eu vou encontrar minha avó, que me ensinou a ler Bíblia, me ensinou a jejuar no dia da ceia, me ensinou os hinos da harpa. Vou encontrar meu pai, que me ensinou a pregar, e Jesus o recolheu em fevereiro. Tem tanta gente maravilhosa que nós vamos encontrar na Nova Jerusalém e vamos nos alegrar eternamente. Alguém tem essa esperança, irmão? Aleluia! João viu a Nova Jerusalém, a cidade santa que de Deus descia do céu, preparada como esposa ataviada para o seu marido, uma cidade bela, uma cidade enfeitada. E ele diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles, e eles serão o seu Deus. Ah, irmão, essa promessa aqui é desde o Gênesis.
O diabo conseguiu afastar os homens da presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor por causa do pecado. Aí vem Moisés e faz o tabernáculo. Mas quando Moisés faz o tabernáculo, quem entra? Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos. Moisés teve que fazer seu tabernáculo portátil. Ele tinha uma tendinha, ele desmontava, ia para um local à parte para ficar a sós com Deus. Mas os homens não tinham comunhão plena. Davi veio e construiu uma tenda para colocar a arca, porque Davi tinha desejo pela presença de Deus. Mas os homens sempre estavam perdendo a presença de Deus. Adão e Eva perderam. Caim saiu, fugiu da presença do Senhor. Moisés tinha que ir para sua tenda, senão ele não teria a presença de Deus. E o sacerdote que pecasse, quando entrasse para adorar, morria, como aconteceu com Nadab e Abiú. Uzá tentou se aproximar da arca e segurar a arca da presença de Deus, morreu. Isaías 59:2, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí o verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus tabernaculou para nos aproximar do Pai, mas ele sofreu a ausência do Pai na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, aqui nessa dimensão de mundo caído, sempre haverá sentimento de ausência de Deus. Mas quando essa cidade descer, a Bíblia diz que ela vem como um tabernáculo. Não é Moisés fazendo o tabernáculo, não é Davi fazendo uma tenda, é Deus dizendo: eu monto o meu tabernáculo com vocês na terra, e agora eu habitarei para sempre com os homens. Oh, aleluia! Eu habitarei para sempre convosco. É nesse capítulo que vai se cumprir plenamente Romanos 8:35. Eu imagino os crentes que aqui estão, que gostam de meditar nas Escrituras Sagradas, ao verem a cidade santa descendo já nela, ao verem o tabernáculo de Deus nessa cidade descendo, e o texto dizendo: agora ninguém separa vocês da minha presença. A gente vai lembrar de Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação não separa, a angústia não separa, a perseguição não separa, a fome não separa, vai dando glória, a nudez não separa, o perigo não separa, a espada não separa. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Onde eu quero chegar é que se com essas dificuldades, ninguém nos separa de Deus, imagine no novo céu e na nova terra. Não haverá mais nenhuma possibilidade de perdermos a sua presença. Ah, irmão, levante a mão, por favor, diga: Jesus. Diga: Jesus, eu quero chegar lá para nunca mais perder a sua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi perdeu essa presença, mas resgatou. Sansão perdeu essa presença e só no final teve uma nova oportunidade. Salomão, até hoje há debate se ele resgatou essa presença. Judas perdeu essa presença, mas quando a Nova Jerusalém descer, nenhum crente nunca mais perderá a presença do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Aleluia! Agora nesse estado eterno, agora no novo céu e na nova terra, agora com o tabernáculo do sacerdote fiel entre os homens, é que vem a promessa: e ele limpará de seus olhos toda lágrima.
Ele só vai limpar dos olhos toda lágrima nesse tempo aqui. Depois do arrebatamento. Depois do tribunal. Depois do julgamento das nações. Depois do milênio. Pois no milênio a igreja ainda será rejeitada. No milênio a igreja vai pregar. A igreja vai lutar por muitas organizações. Colocar cada coisa no seu devido lugar. E muitos dos homens vão rejeitar. E a igreja não tem como se alegrar com isso. Pois os homens estarão rejeitando o melhor de Deus para eles. Só que tudo isso vai passar só no reino eterno, estado eterno do capítulo 21. Ele vai limpar dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Por que não haverá mais morte? Porque não haverá mais pecado. A morte entrou quando o pecado entrou. Em Gênesis 3, Romanos 3 e Romanos 5. Mas agora que o tabernáculo dele desceu, tudo se fez de novo. Não há mais pecado. Não mais oraremos, perdoa os meus pecados. Não mais oraremos. Por quê? Porque não haverá mais pecado. Também não haverá pranto. Não vamos chorar. Não vamos clamar por ajuda. Não vamos clamar o Salmo 23. Por quê? Porque hoje a gente precisa de um pastor que supre nossas faltas. Mas nesse estado aqui, não teremos falta de nada. Aleluia! Não haverá pranto. Não haverá dor. Não, porque não há mais pecado. A cruz já pagou o preço para que a dor no estado eterno seja anulada. Agora tem um lugar que vai ter pranto. Tem um lugar que vai ter oração. No inferno. No céu não vai ter clamor. No céu não vai ter clamor, mas no inferno vai. Os homens clamarão, os homens gritarão e não serão respondidos. Mas no estado eterno, a igreja não vai precisar orar. Ao contrário, ela vai cantar, porque todas as orações já foram respondidas. Ele já fez o melhor por nós. Vale mais um aleluia desse. Cantaremos eternamente. Ímpios clamando sem serem ouvidos. E a igreja cantando eternamente. Santo, lindo, maravilhoso, perfeito. Aleluia. 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 Senhor. Aleluia! Deus limpará de seus olhos toda lágrima. De repente João ouve uma voz que vem do trono, versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: sou eu que faço novas todas as coisas. Ele olha para João e diz: escreve, porque o que eu estou falando são palavras verdadeiras e são palavras fiéis. Escreva, João. Repete aí, irmão, diga: escreva, João. Por que ele está mandando João escrever? Porque João só estava vendo e ouvindo. Aí João, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa top. Aí Jeová diz: ei, isso aí não é só para tu não, rapaz. Tu vai escrever, porque a minha igreja lá em Vitória, Espírito Santo, vai ler essa história. Vai ter que se alegrar com essa mensagem. Escreve, João. Registra, João. Porque não é só para você. Aleluia! Escreve, João, porque a palavra do Apocalipse é fiel e verdadeira. Ai, irmão, vai se cumprir. A trombeta vai tocar, o diabo vai ser atormentado e a igreja vai receber paz eterna para todo sempre. Escreve, João. Escreve, porque o que eu estou falando é verdade. Aí João escreve. Aí enquanto João está escrevendo, o Senhor fala assim: escreve mais. O que é que eu escrevo, Senhor? Fala assim, ó, que está tudo cumprido, está tudo feito. Porque Deus está trabalhando na eternidade. Na eternidade já está tudo pronto. Para nós é futuro, para Deus é presente. É tão garantido isso aqui que para ele já aconteceu. Oh, aleluia! Isso é que é ser Deus. Ó, já está cumprido, João. Já está realizado. Ninguém vai mudar isso. Senhor, e que garantia temos? Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Sabe o que é isso? Eu começo e termino. Eu prometo e cumpro. Eu estou no início e estou na conclusão. Oh, aleluia. E agora vem o evangelho eterno. O evangelho ficou horrível. O evangelho ficou chique. Que é o evangelho de Jesus. Quando acaba de falar sobre a eternidade, a mensagem agora é para o tempo de João e para o nosso tempo. Ela agora se torna temporal.
Porque o evangelho é isso, a eternidade invadindo o tempo. Aí diz assim: quem tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Eita, eu quero água, eu quero dessa água. Pois é, tu tá com sede? Tô. Tu quer? Quero. Então vem. Você quer? Não, tô com sede não, eu quero é coca. Então você não tá com sede de água. Você tá com sede de açúcar. Então vá pra coca. O que eu tô querendo dizer? É que a salvação é como a água. Porque água é para quem tem. Se tu não tem sede, ele não vai te obrigar a beber da água. Primeira coisa que ele diz: quem quer, que tiver sede, ou seja, para qualquer pessoa que tiver sede, eu vou dar da fonte da água da vida. Como é que a Bíblia mostra a salvação? Principalmente no Evangelho de João, que é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Água. João capítulo 4, Jesus pregando para a mulher samaritana: me dá água. Aí ela: como que tu, sendo judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus diz: se tu soubesse quem é que está te pedindo, não era ele que te pediria, era tu que pediria, e ele te daria água viva. Ou seja, eu te pedi, tu negou, mas se tu pedir para mim, eu não nego para tu. Mas você tem que saber que quem está falando com tu não precisa de tu, é tu que precisa de quem está pedindo para tu. Aí ela: Senhor, onde tu tem dessa água para eu não voltar aqui para beber, para pegar desse poço? Aí ela humilha: por acaso tu é maior que Jacó, que nos deu esse poço? Jacó bebeu dessa água aqui, Jacózão, bebeu. Onde é que tu tem água melhor que essa? Ela está olhando pro poço e Jesus está olhando pro coração dela. Aí Jesus está olhando pro passado dela e diz assim: quem bebe dessa água torna até sede. Mas aquele que bebe da água que eu der, não vai ter sede. Aí ela: e que água é essa para eu não precisar vir aqui? Aí Jesus diz: chama seu marido. Aí Jesus já sai do poço para marido. Por quê? Porque a fraqueza dela era marido dos outros. Aí Jesus diz: chama seu marido. Aí ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Ela quis esconder o passado. Aí Jesus diz: verdade, porque tiveste. E o que tens agora? Quem bebe dessa água torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, não vai ter sede dessas coisas, mas terá da minha presença. Porque no seu interior se faz uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, na linguagem de João, ele usa a imagem da água para falar de salvação. Me estressa não, hein? Na linguagem de João, ele usa a imagem da água para falar de... Lá em João capítulo 7, de novo, Jesus se levantou no último dia da festa do tabernáculo e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E beba, meu Deus. Fala, e beba. Isso, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios. Aleluia! Então, na linguagem de João, a salvação é sempre assemelhada com a água. O mesmo John que escreve o Apocalipse recebe de Jesus a revelação: quem tiver sede, eu vou dar da fonte da água da vida. A palavra de Deus é quem está assistindo, a palavra de Deus é quem está aqui hoje, é essa. A salvação é assim. Tá com sede? Vem. Não tô. Tchau. O que ele tinha de fazer, já fez. Ele encarnou, ele morreu, ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo, ele deixou a igreja, ele deixou a palavra, levantou pregadores e profetas. Você não pode mais ficar tirando onda com Jeová. Eu só vou para Jeová se ele fizer isso por mim. Nananina, não. A obra da cruz já foi completa. Se você tiver sede, vem. Mas se você não tiver sede, ele não vai te obrigar a beber da água dele. Alguém está entendendo essa palavra?
Isaías 44:3. Eu vou derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Quanto mais seca tiver sua alma, mais tem água da vida eterna para você. Aleluia! Ninguém dá direção à água. Eu queria saber quem é o bonitinho aqui que pega água. Esse aqui vai para cárie. Agora é pro goto. Não! Você simplesmente bebe e a água sabe onde? Por que com Jesus você quer fazer diferente? Ah, Senhor, eu preciso organizar algumas coisas na minha vida para depois eu virar crente. Se tu fosse tão boa e bom para organizar a sua vida, ela não estaria tão bagunçada. O que importa é receber da água. Recebe Jesus, que ele sabe onde trabalhar. Recebe Jesus, ele sabe onde tocar. A igreja concorda com essa palavra? Recebe Cristo. Ele sabe onde transformar a sequidão da sua alma. Só recebe dessa água, só bebe dessa água. E ele vai trabalhando, vai saciando a sua sede. Ou seja, o evangelho é eterno. No novo céu e na nova terra estaremos vivendo o evangelho. O que é o evangelho? É Deus fazendo por nós. Tudo aquilo que diz que é você que tem que fazer para ter salvação e vida eterna é falsa mensagem. Não é religião, nem é religião, porque religião é religação do homem com Deus, é religiosidade, vivência de aparência, é lei resgatada no tempo da graça, quando a graça já é Cristo cumprindo em nós pelo poder do Espírito a vontade dele. Então isso é evangelho, é só olhar para o texto, versículo 3, ele desce, versículo 4, ele enxuga as lágrimas dos nossos olhos, versículo 5, ele faz novas todas as coisas. Agora, a gente encerra quando ele diz no versículo 7, quem vencer, quem bebe dessa água, quem receber a minha salvação, como se bebe a água e tem a alma hidratada, quem vencer, vencer o quê? Daqui a pouco eu falo, herdará todas as coisas, vai herdar novo céu e nova terra, vai fazer parte do tabernáculo de Deus com os homens, vai ter todas as lágrimas enxugadas dos olhos, não vai ter dor nem clamor, e vai fazer parte do novo céu, da nova terra, e vai reinar com Jesus eternamente, e vai ter sempre o evangelho eterno. Quem vencer vai herdar tudo isso. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Vencer o quê? Os pecados do versículo 8. Quanto aos tímidos, o que é o tímido aqui? É aquele que fala baixinho? É aquele que não tem coragem de contar piada? Não. O tímido aqui, na linguagem bíblica, é o covarde. Vem para Jesus. E para Jesus, vem ser crente em Cristo Jesus. Ah, mas tem que perder os amigos? Os caras vão zombar de mim. As meninas vão me chamar de crentinha. Eu vou ter que vestir roupa diferente? Não pode mais andar como piriguete. Ah, é? Ah, então não quero não. Eu vou perder meu namorado? Eu vou perder minha namorada? Vai ter que carregar a cruz. Vai ter que sair da porta larga para a porta estreita. Vai ter que dizer não ao mundo, aos prazeres da carne. Mas vem, a água te capacita, só bebe. O Espírito te capacita. Só que por medo, por covardia, por saber que todo crente se torna um pregador do evangelho, tem gente que não quer. Tem gente que vai rejeitar. Os covardes, os incrédulos, não é o que duvida, é o incrédulo. Tomé começou duvidando. O que Jesus falou para ele em João 20? Olhou para ele e disse assim, ó, seja crente e não incrédulo. Qual o perigo de você se tornar incrédula? Qual o perigo de você se tornar incrédulo? É quando você não sara as suas dúvidas. Você tem dúvida teológica, você não procura liderança na sua igreja, você não procura um mestre bíblico e teológico respeitado. Tu fica ouvindo desigrejado, tu fica ouvindo destemplado, tu fica ouvindo não institucionalizado. É um monte de palavra que eles inventam. Tudo desviado. Fica ouvindo desviado.
Você fica ouvindo YouTube bobo. O que é o YouTube bobo? O bobo no YouTube. Você fica ouvindo net crente. Gente que só é crente na net, que só sabe criticar a igreja. Você fica ouvindo ateu na net, que se sente inteligente, mas é tudo burro. Você fica, ao invés de se submeter às escrituras, fazer um curso básico de teologia, você fica ouvindo quem odeia Deus. Aí você começa a maximizar as dúvidas, daqui a pouco você se torna incrédulo. Porque quem duvida, a informação acaba com a dúvida. Agora o incrédulo chega no nível que rejeita qualquer tipo de instrução. Duvida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Duvida do céu, duvida do inferno, é incrédulo. O incrédulo é aquele que perde. Se você começa rejeitando o evangelho, você é covarde. Se você rejeita o evangelho, você é incrédulo. Porque quem duvida diz, eu não acredito até eu aprender. Agora o incrédulo diz, eu não quero nem aprender para eu não passar a acreditar. Esse é o incrédulo. É o que rejeita qualquer possibilidade de transformação. Esses vão para o lago de fogo. Aos abomináveis são aqueles que se fazem abomináveis pelo jeito que tratam as pessoas e tratam as coisas de Jesus e tratam as coisas sagradas. O texto continua. Aos homicidas. Quem são os homicidas? São os assassinos. Quem são os assassinos? Os que desrespeitam a sacralidade da vida, que luta contra o próximo para tirar a vida. Todo abortista é assassino, homicida, vai para o inferno. Fornicadores, são os que se prostituem. Fornicação tem 3 significados: sem lei, sem bênção, sem luz. Ou seja, sem lei, relacionamento não legalizado. Sem luz, tem que ser escondido e ninguém pode saber. Papai não pode saber. Misericórdia, pastor não pode saber. O líder não pode saber. Ninguém pode saber. Tem que ser às escondidas. Sem bênção. Deus não abençoa a prostituição, adultério, imoralidade sexual, homossexualidade. A liderança não abençoou, não casou, não segue a luz da palavra para se relacionar com alguém. Isso é fornicação, prostituição. Não casou, mas está tendo prática de relação sexual. Não, pastor, prostituição é aquela que fica rodando a bolsinha. Não, você é prostituta, só que é de graça. Aí vem os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Aqueles que vivem na prática da feitiçaria. Aqueles que vivem na prática do ocultismo. Aqueles que invocam mortos. Os que invocam demônios, ou seja, os espíritas são feiticeiros. Esses desprezam o Senhor. Aqueles que são dirigidos pelos astros. Aqueles crentezinhos. Qual o seu signo? Crente imaturo, feiticeiro. E o texto continua. Também não vai entrar na Nova Jerusalém os idólatras. Aqueles que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. O Salmo 115, se puder projetar, que eu quero ler bem bonitinho como está escrito. Salmo 115. Me desculpe, mas o Papa sabe disso aqui. O padre também está lá na Bíblia Católica, que eles evitam ler, só pode. O Salmo 115, a partir do 1. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome glória. Ou seja, não a nós, mesmo que eu morra, que ninguém me canonize para me dar glória. Para me dar glória. Nós não merecemos glória. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, só ao teu nome glória, por amor da tua verdade. Aleluia. Versículo de número 4. Os ídolos deles, diga deles. Ou seja, não são nossos, são deles. Ídolos é coisa deles, não da verdadeira igreja. Os ídolos deles, volta meu versículo. Os ídolos deles são prata, ouro. 5. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Não sai som da sua garganta. Volta nesses versículos que eu vou mostrar a diferença do nosso Deus. Os ídolos deles são prata e ouro. O nosso é dono da prata e do ouro. Os ídolos deles é obra de mão de homem. O nosso Deus é o Criador dos homens.
Os ídolos deles têm boca, mas não fala. O nosso tem boca, fala e faz muito falar. O ídolo dele tem olho e não vê. O nosso tem olho, vê e faz cego? Vê. Tem ouvido e não ouve, mas o nosso tem ouvido, ouve e faz surdo ouvir. 7. Tem mão, mas não apalpa, não estende. O nosso tem mão e estendeu a mão para curar, para ressuscitar e para morrer por nós. A cruz do Calvário. Adore o seu Deus que é vivo, poderoso. Aleluia. Eu falo isso com amor. Eu falo isso com amor. Versículo 8. Tá escrito, eu não estou inventando. Versículo 8. Abre a Bíblia aí na sua casa, católico, com todo respeito. Olha aqui, ó. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Projeto que eu quero a igreja lendo para eu não apanhar sozinho na internet. Volta lá. 1, 2, 3. Olha isso, olha isso. O texto está lançando uma maldição. Tornem-se semelhantes aos ídolos. Todos os que fazem os ídolos e todos os que confiam no ídolo. Ou seja, tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. É uma maldição no mundo espiritual. Essa pessoa se torna insensível. Tu toca no ídolo e nada acontece. A pessoa perde sensibilidade espiritual. Não verá as coisas de Deus, não ouvirá a palavra de Deus, não falará a verdade de Deus, não andará na presença de Deus. Está debaixo de maldição. Olha que coisa linda. 1 João 3,2. 1 João 3,2. Que eu quero que a igreja leia. Projeta para mim 1 João 3,2. Então aqui está escrito que quem adora ídolo falso, quem é idólatra, vai se tornar semelhante aos ídolos. Projeta 1 João 3,2. Quarta vez. 1 João 3,2. Quinta vez. Aqui está escrito que quem adora ídolo vai se tornar semelhante aos ídolos. Agora veja a diferença. E eu quero ouvir um glória aqui de cima que vai jogar fogo daqui para cá. A partir do... Olha lá. Agora somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Agora, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Oh, aleluia! Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Idólatras se tornam semelhantes aos ídolos. Verdadeiros adoradores se tornam semelhantes a Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Todos os idólatras, estou encerrando, mas eu não encerrei, fica comigo. E os mentirosos, são aqueles que falam e não cumprem o que falam. São aqueles que falam uma coisa e faz outra. São aqueles que ninguém neles pode confiar. E a nossa sociedade é a sociedade da mentira, do engano, da farsa, da hipocrisia, da propaganda, da balança enganosa, do comércio pirata, da sonegação fiscal, conchavos políticos, impunidade moral. E a mentira procede do maligno. E tá uma modinha aí, tem uma mentirinha aí, tem uma mentirinha. Deixa eu beber água. Tem uma mentirinha no nosso meio chamada trollagem. Trollagem. A minha filha de 4 aninhos de idade, irmão. Pelo tamanho do pai, tu imagina o tamanho da menina. Aí chegou assim. Mãe, eu quero ir no banheiro. Aí a Luana foi levar a Teté no banheiro. Vambora, minha filha. Luana levantou da cadeira no restaurante para levar a Teté no banheiro. Aí chegou ela, te trolei. A Luana pegou pela mão e veio pra mesa. Meu bem, ó aqui, me levou no banheiro. E aí? Disse que não ia fazer nada porque me trollou. Peguei a Estezinha, sentei na mesa e disse: trollagem é mentira e crente não mente. Não existe mentirinha nem mentirão. Estão desrespeitando pais
estão desrespeitando a voz, achando normal mentir, nem por brincadeira. Aí alguém olhou para mim e disse, mas é uma criança. Eu disse, é da criança que se forma o adulto. Tu já viu como tu chora na novela? Mentira, mas não chora no culto? Que é verdade? O que isso significa, pastor? Que você ama a mentira. Já percebeu que você ama livros de ficção, mas não ama livros teológicos? Já percebeu que você conclui a sua série na Netflix, mas você não conclui um capítulo por dia? Você consegue falar da última novela, do último filme, mas quando acaba o culto alguém pergunta, foi benção ontem? Minha mana amiga, foi benção. E a palavra? Mistério. Por quê? Porque a verdade não te encanta. Não foi eu que dei o tema não, foi vocês que oraram, e Jeová deu para vocês aí. Todos os mentirosos à sua parte, ou seja, seu futuro será no lago que arde com fogo e enxofre. Além de ser um local terrível para o corpo preparado para os ímpios, será um local de muito mau cheiro, enxofre, que é a segunda morte. Porque tem a primeira morte física. Eles já morreram a morte física. E agora foram ressuscitados no juízo final. Mas também tem a segunda morte, que é a morte espiritual. O que é a morte física? Separação da alma do corpo. E o que é a segunda morte? Que é a morte espiritual eterna. Separação eterna de Deus. E os crentes? Os crentes só têm a primeira morte. Crente não tem segunda morte. Vou falar algo maravilhoso aqui só para quem ama a Bíblia. O ímpio nasce uma vez, morre duas. O ímpio nasce uma vez, morre duas. Nasce de papai e mamãe, morre fisicamente e vai ter a segunda morte, separação eterna de Deus. E o crente nasce duas vezes, se morrer, morre uma. Nasce de papai e mamãe, nasce de novo quando aceita Jesus. Se morrer, só vai morrer uma. Porque quando a trombeta tocar, vai ressuscitar. E se não morrer, não vai morrer nunca. Só vai subir no arrebatamento da igreja. Adore a Jesus. Aplaude e abra a boca e dê glória. Aqui é pentecostal.